Há milhares de anos, uma civilização antiga floresceu. Eles dominavam a tecnologia, mapeavam o cosmos e entendiam profundamente sua relação com o mundo natural. Construíram monumentos impressionantes, compartilharam crenças religiosas e viveram como uma sociedade global. Mas, há cerca de 14.500 anos, essa civilização entrou em colapso. O que restou foram monumentos que não eram apenas tributos aos deuses, mas avisos para as gerações futuras. Avisos de que o perigo está sempre à espreita. Este é o mistério de Göbekli Tepe. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt estava explorando o sudeste da Turquia, uma região conhecida por seus sítios neolíticos. Enquanto percorria a área, algo chamou sua atenção. Um bloco de calcário que emergia de uma colina. Os locais chamavam o lugar de Göbekli Tepe, que significa Colina do Umbigo. Schmidt e sua equipe começaram a escavar, mas o que encontraram mudaria para sempre nossa compreensão da história humana. À medida que escavavam, descobriram 4 recintos circulares, cada um cercado por enormes pilares em forma de T. Esses pilares, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando até 10 toneladas, eram adornados com esculturas detalhadas de animais. Leões, escorpiões, raposas e até criaturas híbridas entre humanos e animais. O trabalho artístico era impressionante, especialmente considerando que Göbekli Tepe foi construído há 11.600 anos, milhares de anos antes das pirâmides do Egito ou de Stonehenge. Mas o que realmente surpreendeu os arqueólogos foi a complexidade do local. Göbekli Tepe não era apenas uma coleção de pedras empilhadas, era uma estrutura planejada, com recintos alinhados com a estrela Sirius, a mais brilhante do céu noturno. Isso sugere que os construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia. Além disso, o local foi ocupado por mais de 1000 anos, com novos recintos sendo construídos para acompanhar as mudanças na posição de Sirius no céu. Aqui está o problema. Segundo a arqueologia tradicional, os humanos daquela época eram caçadores-coletores primitivos, com ferramentas de pedra básicas. Eles não deveriam ser capazes de construir algo tão complexo. No entanto, Göbekli Tepe está aí, desafiando todas as expectativas. E o mais intrigante: as esculturas mais elaboradas estão nos pilares mais antigos. À medida que o tempo passa, as esculturas se tornam menos detalhadas, como se o conhecimento estivesse sendo perdido. Até agora, apenas 5% do sítio foi escavado. Imagens de radar revelaram que há pelo menos 15 a 20 estruturas adicionais enterradas, além de mais de 200 pilares. Göbekli Tepe é apenas a ponta do iceberg. O que mais está escondido sob aquela colina? E o que isso nos diz sobre as origens da civilização humana? Como esses pilares foram transportados e erguidos sem o uso de rodas, animais de carga ou ferramentas de metal? A resposta ainda é um mistério. Mas o que sabemos é que esses pilares não foram colocados aleatoriamente. Eles estão estrategicamente posicionados, formando círculos que parecem ter um propósito específico. Isso levanta uma questão intrigante. De onde veio esse conhecimento avançado? Será que ele foi transmitido por uma civilização ainda mais antiga, que existiu antes do fim da última era do gelo? Esses pilares e esculturas são a prova de que nossa compreensão da história humana está incompleta. Entre os pilares de Göbekli Tepe, um se destaca: a Pedra do Abutre ou o Pilar 43. Essa pedra é uma das mais intrigantes já descobertas no local. Ela é coberta por gravuras detalhadas que parecem contar uma história, mas não é uma história comum. É uma história que pode estar ligada ao céu e a eventos catastróficos que moldaram a história da humanidade. No centro da Pedra do Abutre, vemos um sol brilhante, claramente representado. Abaixo dele, há uma figura que muitos acreditam ser um escorpião. Ao redor, outras gravuras parecem representar animais e símbolos abstratos. Quando olhamos mais de perto, percebemos que essas gravuras não são aleatórias. Elas formam um padrão que pode ser um mapa estelar. Quando alinhamos as gravuras da Pedra do Abutre com o céu noturno,
algo incrível acontece. O escorpião corresponde à constelação de Escorpião. Outras gravuras parecem representar constelações como Leão, Touro e Sagitário. O Sol no topo da pedra pode indicar a posição do Sol em relação a essas constelações. Juntas, essas gravuras formam um mapa estelar que corresponde a uma data específica, entre 10.900 e 10.800 a.C., cerca de 13 mil anos atrás. Mas por que alguém gravaria um mapa estelar em uma pedra? A resposta pode estar no evento conhecido como Dryas Recente, um período de resfriamento abrupto que ocorreu há cerca de 12.900 anos. Evidências geológicas e climáticas sugerem que um cometa ou meteoro atingiu a Terra, causando tsunamis, incêndios e uma mini era do gelo. A Pedra do Abutre, com suas gravuras detalhadas, pode ser um registro desse evento catastrófico, um aviso deixado por uma civilização que testemunhou o fim de seu mundo. Na parte inferior da pedra, há uma figura de um homem sem cabeça que alguns interpretam como um símbolo de morte. Abaixo dele, uma serpente se estende, representando possivelmente 3 ondas gigantes. Essas ondas podem simbolizar os tsunamis que varreram a Terra após o impacto do cometa. A conexão entre o mapa estelar e o evento do Dryas Recente é impressionante. Será que os construtores de Göbekli Tepe estavam tentando nos avisar sobre um perigo que poderia se repetir? Outros pilares em Göbekli Tepe também contêm gravuras que parecem contar partes dessa história. Por exemplo, o Pilar 56 mostra ondas gigantes e animais fugindo, enquanto o Pilar 18 contém a única palavra gravada no local: Deus. Será que essas gravuras são um registro de um evento real? Ou são um aviso para as gerações futuras? Aqui está o que torna essa história ainda mais assustadora. A cada ano, entre setembro e novembro, a Terra passa pela nuvem de detritos do cometa Taurid. A maioria dos meteoros que vemos são pequenos, mas há objetos na nuvem que têm mais de 1 quilômetro de diâmetro. Se um desses objetos atingir a Terra, o resultado seria catastrófico. Ventos supersônicos e tsunamis de escala continental destruiriam cidades em minutos, seguidos por um inverno severo causado pela poeira bloqueando a luz solar. Será que os construtores de Göbekli Tepe sabiam disso? Será que eles nos deixaram um guia para sobreviver ao próximo cataclisma? Curiosamente, Göbekli Tepe foi intencionalmente enterrado há cerca de 10 mil anos. Por quê? Alguns acreditam que foi para preservar o local para as gerações futuras. Outros pensam que foi para esconder algo. Mas o que sabemos é que, após o enterro, a humanidade começou a se reorganizar. A agricultura surgiu, as cidades foram construídas e uma nova era começou. Mitos de uma grande inundação são encontrados em quase todas as culturas antigas. Desde o épico de Gilgamesh até a história de Noé, as narrativas são surpreendentemente semelhantes. Além disso, lendas de civilizações avançadas, como Atlântida e Mu, falam de um povo que sobreviveu ao dilúvio e trouxe conhecimento para o mundo. Outra conexão intrigante é a estrela Sirius. Em quase todas as culturas, Sirius é associada a um cão ou lobo. No Egito era conhecida como a Estrela do Cão. Na China, como o Lobo Celestial. Essa reverência universal por Sirius sugere que nossos ancestrais compartilhavam um conhecimento profundo do cosmos. Göbekli Tepe é mais do que um sítio arqueológico. É um lembrete de que a civilização humana é frágil e que o perigo pode estar sempre à espreita. Mas também é uma mensagem de esperança. Se nossos ancestrais conseguiram sobreviver a catástrofes e reconstruir suas vidas, talvez nós também possamos. A chave está em olhar para o céu e aprender com o passado. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. E lembre-se, o passado pode ser a chave para o nosso futuro. E você? Estaria preparado se o próximo cataclisma acontecesse amanhã?